Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. Nessa semana, os vídeos vão ser dedicados à correção das atividades que vocês fizeram nas semanas anteriores, tá certo? Então, nesse vídeo de hoje, vou fazer a correção das atividades do dia 16 de março. Exercício 1. Das expressões seguintes, marque as que representam um número real e, em seguida, dê o seu valor. Para eu saber se o número é real ou não, eu tenho que ficar atento ao índice, né? Se o índice é ímpar, vai existir raiz de número positivo ou de número negativo. Agora, se o índice é par, só vai existir raiz de número positivo. Não existe raiz quadrada de número negativo quando se trata de conjunto dos números reais, tá certo? Então, na letra A, no primeiro, quer dizer, olhando o índice é par e aqui é positivo, existe. O índice é par, aqui é negativo, não existe. Índice ímpar, existe qualquer raiz, então posso marcar. Então, a preocupação que eu devo ter é nos índices pares, tá bom? Índice par positivo, existe. Índice ímpar, existe negativo ou positivo, pode marcar. Índice par negativo, não existe. Índice par negativo, não existe. Índice ímpar negativo, existe. Índice par positivo, existe também. Agora vamos calcular essas raízes que existem, né? A raiz quadrada de 36 é 6 mesmo, porque 6 vezes 6 é 36. Raiz cúbica de 27. Qual é o número que é elevado ao cubo que dá 27? Se você esqueceu, é só fatorar 27, tá? Vamos fatorar aqui, ó. 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então aqui deu 3 ao cubo, né? O número que é elevado ao cubo que dá 27 é o 3. A resposta aqui é 3. Agora, quando é fração, você calcula a raiz do numerador e a raiz do denominador. O número que é elevado ao 4, que dá 1, é 1 mesmo. Agora, o número que é elevado ao 4, que dá 16, é o 2, porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, tá certo? Agora aqui eu quero saber, qual é o número que é elevado ao cubo que dá menos 64? Se o índice é ímpar, mantém o sinal, menos. Qual é o número que é elevado ao cubo que dá 64? Vai ser o 4, tá certo? Porque 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64, tá certo? Aqui agora, raiz sétima de menos 1. Qual é o número que é elevado a 7 que dá menos 1? É o próprio menos 1, tá certo? E aqui, qual é o número que é elevado a 4 que dá 81? É o 3, porque 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, tá? Se você esqueceu, faz a fatoração do número. Quando você fatorar o 64, você vai encontrar 2 elevado a 6. 64 é 2 elevado a 6. Mas o 2 elevado a 6 é o mesmo que 2 elevado a 3, 2 elevado ao quadrado, elevado a 3, tá certo? E 2 ao quadrado é 4. Então, quando você fatora o 64, vai ter esses detalhes que você tem que observar, tá? Porque você vai encontrar 2 elevado a 6 e não 2 elevado a 3. E nesse caso também você pode fazer por tentativa. Se 2 vezes 2 vezes 2 não dá 64, 3 vezes 3 vezes 3 não dá 64, tenta o 4. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64, então é o 4, tá bom? Exercício 2, calcule no conjunto dos números reais o valor de... Letra A, raiz quadrada de 25. É 5, porque 5 vezes 5 é 25. Agora, raiz quadrada de menos 6. Lembra que eu disse, quando o índice é par, não existe raiz de número negativo? Então, eu vou escrever aqui, ó, não existe em R. Porque não existe raiz índice par de número negativo, tá? Então, escreve não existe em R. Vou fazer um R mais bonito aqui. Assim, tá bom? Agora, letra C. Raiz quinta de menos 32. Qual é o número que é elevado a 5 que dá menos 32? Se é índice ímpar, é negativo mesmo. 32 é o 2, que 2 elevado a 5 dá 32. Na letra D, presta bastante atenção. Ó. Tem um menos aqui fora, repete ele. Como o índice é ímpar, vai dar negativo. O número que é elevado ao cubo, que dá 125, é o 5. Então aqui, ó, tem que pôr esse parênteses. Agora eu vou tirar o parênteses. Menos com menos vira mais, tá bom? Então cuidado nesses casos aqui. Porque o resultado vai ficar positivo por causa desse sinal de menos aqui, esse sinal de menos aqui não dentro do radical. Exercício 3. Determine o valor das expressões numéricas abaixo.
Nesse caso, você resolve cada raiz e depois resolve a operação dos resultados. Ó, raiz quadrada de 9 é 3. Então, 3, normal. Repete o menos. Raiz cúbica de menos 8. Já foi calculada a raiz cúbica de menos 8, não já? Se não, você pode fatorar o 8. Você esqueceu. Ó, 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, né? Ó, 2 ao cubo. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Tem o menos aqui da expressão e do menos 2 da raiz. Aí põe parênteses. Agora resolve a operação com os resultados. Ó. Tirando parênteses, aqui repete o 3. Menos com menos mais. 3 mais 2, 5. Letra B. Raiz cúbica de 125. Qual é o número que é elevado ao cubo que dá 125? Nós já fizemos. É o 5 aqui, né? Ó. Então, posso pôr o 5 aqui direto. Nos exemplos daí na folha de vocês também tem algumas raízes dessas que você pode aproveitar os resultados, tá certo? Mais. Raiz cúbica de menos 27. Nós já fizemos raiz cúbica de 27. Em algum momento aqui, ó. Raiz cúbica de 27 é 3, né? Então, raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Aí põe parênteses. Repete esse menos. E raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Aí repete no parênteses, tá certo? Toda vez que o índice é ímpar, mantém o sinal que está aqui dentro da raiz. Agora eu vou tirar o parênteses e resolver. 5 mais com menos dá menos, menos com menos dá mais. 5 menos 3 dá 2, 2 mais 1, 3. A resposta aqui é 3. Letra C, raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Menos 2 vezes. Menos 2 vezes. Raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Aí põe parênteses por causa do sinal, né? Agora eu não posso somar o 4 com 2 aqui não, tem que multiplicar primeiro. Repete o 4. Menos 2 vezes menos 1, vou multiplicar já o sinal aqui, ó. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 1, 2, ó. 4 mais 2, 6. Letra D, repete o 5 vezes. Raiz quarta de 81, nós já fizemos aqui, ó. É 3, né? Vou aproveitar o resultado. Então, vai ficar 5 vezes 3. Menos raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Raiz cúbica de menos 8, nós já fizemos, é menos 2, então vou no parênteses, porque é negativo. E menos raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Agora eu tenho multiplicações para fazer, tem uma aqui e outra aqui. Essa é a multiplicação primeiro, né? 5 vezes 3, 15. Aqui esse menos eu já vou multiplicar com menos 2, ó. Menos vezes menos mais. 3 vezes 2, 6. Menos 7. Vai ficar 15 mais 6 dá 21. 21 menos 7 dá 14 a resposta. Exercício 4. Use o sinal igual ou diferente para comparar os números reais A e B. Aqui é o seguinte, o número real A está representado por essa expressão. E o número B está representado por essa outra expressão. Vai resolver cada expressão dessa para você saber qual que é o valor de A e qual que é o valor de B. Na letra A, as raízes estão separadas, então resolve. Raiz quadrada de 36 é 6. E de 64 é 8, não é isso? 8 vezes 8 é 64. O A, então, vai ser 6 mais 8, 14. Agora o número B. O B vai ser igual. Como aqui tem uma raiz, essa soma está unicamente dentro dessa raiz. Quando você tem uma continha dentro de uma raiz, você resolve essa continha primeiro antes de calcular a raiz, tá certo? 36 mais 64 dá 100. Agora sim calcula a raiz. Raiz quadrada de 100 é 10. Quer dizer que os resultados aqui são diferentes, não são? Então, eu vou pôr a resposta. O número A é diferente do número B. Tá certo? Então, está feita a correção. Agora, confiram aí no caderno de vocês. Qualquer dúvida, revejam os vídeos ou entre em contato no WhatsApp, tá certo? Bons estudos para vocês, até mais.